Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui mais uma vez nessa nossa escola bíblica dominical. Provavelmente você que está acompanhando a nossa programação, você já recebeu aí os louvores que foram ministrados, os cânticos que foram feitos. Nesse momento, as salas estão reunidas, aprendendo da palavra de Deus, salas de homens, de mulheres, de casais, jovens, adolescentes, crianças. E você que não pode estar aqui presente, se você pode estar presente, a gente aconselha que você esteja presente na escola bíblica, mas para você que é impossibilitado de estar presente aqui na nossa escola bíblica, esse conteúdo é feito de forma carinhosa, especial para você. Toda a equipe da Igreja Assembleia de Deus Missão Josué, aqui na nossa matriz em Jardim América, tem feito esse conteúdo de escola bíblica para abençoar a sua vida. E a gente ora a Deus para que continue sendo bênção para você, mas que não impeça a você que pode de estar aqui na nossa escola bíblica dominical. Hoje é dia 3 de março, e a nossa lição é a lição de número 9. Você que está acompanhando, nós estamos falando sobre o corpo de Cristo. Essa é a nossa revista, a revista do corpo de Cristo, falando sobre a origem, natureza, a vocação da igreja no mundo. E estamos na lição de número 9. Essa revista tem abordado assuntos relacionados à igreja, assuntos importantíssimos. Quem é cristão, quem é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que é membro da igreja, do corpo de Cristo, precisa saber e conhecer essas informações acerca da igreja. E essas próximas lições, essa lição agora de hoje e a próxima lição, vamos estar tratando das duas principais ordenanças que Cristo deu à sua igreja. E hoje vamos trabalhar a primeira ordenança que Cristo deu à sua igreja, que é a ordenança do batismo. O tema da nossa lição de hoje é o batismo, a primeira ordenança da igreja. Na semana que vem nós vamos tratar sobre a ceia do Senhor, que é a segunda ordenança de Deus para a igreja. Também, se você puder adquirir a sua revista, é muito importante você adquirir sua revista, porque mesmo você estando em casa, você pode estudá-la e conferir tudo o que nós estamos falando. Provavelmente você já percebeu que tanto eu, quanto o pastor Sidney e outros professores que aqui têm ministrado para você, você percebeu que não tem como a gente ler ponto por ponto da revista. A intenção aqui não é ficar lendo ponto por ponto da revista para você. A intenção é você ler a sua revista em casa, eu leio a minha revista em casa, e agora aqui a gente vai comentando a revista que já foi lida, ok? Então, é importante você ter a revista porque não dá tempo da gente ficar lendo ponto por ponto da revista, mas sim a gente estuda a revista e comenta da revista já lida, da revista já estudada. Batismo, a primeira ordenança da igreja. O nosso textuário é o texto principal, está em Mateus capítulo 28, versículo 19. O textuário é Mateus 28, versículo 19. Inclusive foi
o texto lido no nosso culto da ETEM, da nossa primeira aula da ETEM que nós tivemos aqui em nossa igreja, foi lido esse texto, Mateus 28, 19. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa verdade prática, ela diz assim: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe e eu vou pedir permissão a vocês para não ler toda a leitura bíblica em classe. Porque a nossa leitura bíblica em classe está em Romanos, do capítulo 6, do versículo 1 até o 11. Mas eu não vou ler todos esses versículos. Eu quero ganhar tempo e exaurir o máximo da lição que nós temos para estudar. Então eu não vou ler do versículo 1 até o versículo 11. Eu vou ler apenas Romanos, capítulo 6, versículo 3, 4 e 5. Que esses 3 versículos nos dá um vislumbre e um resumo do que é o batismo para nós cristãos. Perceba comigo, se você tem revista, veja na sua revista. Se você não tem revista, você pode ver aí na sua Bíblia. Romanos, capítulo 6, versículo 3, 4 e 5. Versículo 3 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. Grave essa parte aí, ó. Batizados em sua morte. Grave essa parte. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele. Grave essa parte. Sepultados com ele. Pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também, grave bem isso agora, o seremos da sua ressurreição. Versículo 3, a palavra que mais prevalece aí é a palavra morte. Versículo 4, a palavra que se destaca aí é sepultados com ele. E o versículo 5, a palavra que se destaca aí é seremos com ele na ressurreição. Morte, sepultamento e ressurreição. Morte, sepultamento e ressurreição. Morte na Bíblia para o cristão fala da conversão do cristão. É o cristão, quando se converte, ele morre. Quando você se converteu, você morreu. Para quem? Para o mundo. Então, a nossa conversão, assim que você se converte, que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você passa a morrer para o pecado, o diabo e o mundo. São 3 coisas que o cristão
tem que matar. Ou são 3 áreas na vida do cristão que o cristão morre, porque esses são os 3 maiores inimigos do homem, do cristão, e ele precisa morrer para o diabo, ele precisa morrer para o pecado, ele precisa morrer para o mundo. Então a primeira palavra-chave é morte, que é a nossa conversão. A segunda palavra é sepultamento, que é o nosso batismo. É o nosso batismo. Quando você se converte, você morre. Quando você se batiza, você está sepultando. Claro, simbolicamente. Você está sepultando o velho homem. Se ele morreu, ele precisa ser sepultado. Então, a sepultura, o sepultamento desse velho homem é o batismo. O batismo é símbolo do sepultamento. E em terceiro lugar, que é o versículo 5, a ressurreição. A ressurreição é a nova vida que você vive em Cristo. Então, eu morro na conversão, sepulto o velho homem no batismo e vivo a ressurreição de um novo homem. O que é a ressurreição do novo homem? A minha vida em Cristo. Esse é o princípio basilar daquilo que nós estamos falando. Ok? Então, partindo aqui para a nossa introdução, a gente deu essa explicação rápida, sucinta, mas importante sobre esses 3 versículos de Romanos, capítulo 6. E agora nós vamos para a introdução da nossa revista. E a nossa revista começa a introduzir o seguinte, que o batismo que nós vivemos hoje, pregamos, praticamos, ele começa com João. João Batista, é por isso que ele é chamado de Batista, porque ele batizava, é João o Batista. João o Batista, João Batista, ou seja, João que batiza, ok? Não é que o sobrenome dele era Batista, é preciso explicar. Não é que o sobrenome dele era Batista, e não é que ele era da Igreja Batista, não existia Igreja Batista na época. É porque ele batizava e foi apelidado de João Batista por batizar. Então começa com João batizando, passa pelos apóstolos também batizando, e a igreja apostólica cumprindo o rito do batismo. É João batizando, os apóstolos batizando e a igreja batizando. João batizando, os apóstolos batizando e a igreja batizando, e dando continuidade a essa prática cristã de batismo. Porém, o que acontece ao longo da história da igreja? O que acontece ao longo da história da igreja é que vai surgindo desvios teológicos acerca do batismo. Por exemplo, tem igrejas evangélicas, estou te falando, gente. Pasme, não toma um susto, mas tem igrejas que se denominam ser igrejas evangélicas que não fazem mais batismo em água. Como o pastor Glaucio é. Em pleno século XXI, já existem igrejas que não fazem mais batismo em água. Por quê? Porque, segundo esses pregadores dessas igrejas, o batismo em água faz parte de uma lei e não parte da graça. Eu não sei de onde esse povo tira essas coisas. Que o batismo da graça é o batismo no Espírito Santo. E o batismo nas águas é o batismo da lei.
Existem igrejas que se denominam evangélicas que falam isso. Você só precisa ser batizado com o Espírito Santo e não precisa de batismo nas águas. Existem igrejas que se denominam evangélicas. Quer dizer, nem sei se denominam evangélicas, né? Cristãs. Se denominam cristãs que batizam pelos mortos. Por causa de uma passagem isolada na Bíblia, tirada de contexto, eles batizam a pessoa em nome de mortos. Então, o batismo é uma prática da igreja, mas ao longo da história da igreja vem sofrendo desvios doutrinários. Qual é o problema? Pega isso daqui, anote, gente. Eu gosto de ver, eu não vou poder ver, mas eu gosto de saber que tem gente me assistindo e anotando o que eu falo. Anote, porque quando você anota as coisas, você nunca mais esquece, porque é só você ir lá nas suas anotações e lembrar. Então, anote essa informação que eu vou lhe passar. Pega isso. Tudo na Bíblia que está escrito uma única vez, se tem um assunto na Bíblia que foi escrito uma única vez, não pode ser considerado doutrina. A palavra doutrina é ensino, fundamento, ensino. Se algo aparece uma única vez na Bíblia, uma única passagem, em um único momento, não pode ser considerado doutrina, não pode ser considerado um ensino fundamental. Por quê? Porque se aquilo aparece uma única vez, em um único momento na Bíblia, aquilo simplesmente é algo que o escritor escreveu para aquele contexto, daquele momento que vivia aquilo para aquele contexto histórico. Só pode ser considerado doutrina bíblica algo que aparece 2, 3 ou mais vezes na Bíblia. Só pode ser considerado doutrina algo. Nós tivemos uma falha técnica aqui, mas graças a Deus a nossa equipe é fenomenal e resolveram de forma bem rápida. E nós vamos voltar à nossa aula. Só vou retomar a minha fala para a gente continuar aonde a gente parou. Eu estava comentando sobre as igrejas, que umas igrejas que se denominam cristãs, que não fazem mais batismo em águas, outras que se denominam cristãs e batizam em nome de mortos por causa de um texto isolado na Bíblia. Eu estava explicando, eu vou voltar a explicar para você, e eu recomendo, se você quiser anotar, que você anote. Preste atenção, eu vou repetir tudo de novo para você pegar tudo desde o começo. Preste atenção. Todo texto da Bíblia que ele aparece uma única vez na Bíblia não pode ser considerado doutrina. O que é doutrina? A palavra doutrina significa ensino. Tudo que é doutrina é aquilo que a Bíblia nos ensina e devemos praticar. Algo, uma passagem, um texto que aparece uma única vez na Bíblia, em um único texto, não pode ser considerado doutrina. Só pode ser considerado doutrina se aquele assunto aparece 3 ou mais vezes na Bíblia. Se aquele assunto só aparece uma única vez na Bíblia, não pode ser considerado doutrina. Ele foi escrito para aquele povo, para aquele contexto, para aquele período histórico que aquele povo vivia. Então, se apareceu uma única vez, foi algo exclusivo para um contexto histórico que aquele povo vivia. Se é doutrina, não vai aparecer uma única vez na Bíblia. Se é doutrina, vai aparecer 3 ou mais vezes na Bíblia. Anote isso, que isso é muito importante para o seu conhecimento teológico, para o seu conhecimento bíblico. Pois bem, o batismo sendo uma tradição da igreja, uma doutrina da igreja, vem sofrendo inúmeras alterações, vem sofrendo inúmeros desvios. E a gente entra no nosso primeiro tópico da lição,
pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Talvez o primeiro desvio da história do batismo na igreja veio trazido por Agostinho de Hipona, um grande teólogo, reconhecido pela história da igreja, mas que trouxe esse desvio teológico acerca do batismo, porque Agostinho colocou o batismo como sacramento. E até hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana, por causa da teologia de Agostinho, até hoje a Igreja Católica tem o batismo como um sacramento. Até hoje tem como um sacramento. O que é sacramento? Sacramento vem da palavra em latim sacramentum. E significa que é algo sagrado capaz de conferir graça à pessoa. Ou seja, literalmente Agostinho está dizendo que o batismo como sacramento, ele salva. E o batismo não salva. Nós não cremos que o batismo salva. Nós cremos que o batismo é para os salvos. Ide, olha o nosso textuário. Ide e ensinai. Ide fazei discípulos, batizando. Primeiro você se torna discípulo. Primeiro você aprende, para depois você ser salvo. O batismo não é para a salvação. Mas Agostinho colocou como sacramento. A Igreja Católica tem 7 sacramentos. Deixa eu só listar aqui para você, que eu pesquisei aqui, que eu não sou católico, então não teria como saber. Os 7 sacramentos da Igreja Católica. Sacramento número 1, batismo. É o primeiro sacramento da Igreja Católica que marca a entrada dos católicos na comunidade cristã. O segundo é a Eucaristia. O que nós chamamos de Santa Ceia, ou de Ceia do Senhor, eles chamam de Eucaristia. Mas a gente vai ver isso com mais detalhe na próxima lição. Terceiro sacramento, sacramento de confirmação. Quarto sacramento, sacramento de penitência, chamado também de reconciliação. Quinto sacramento, sacramento da unção dos enfermos, para idosos e doentes. Sexto sacramento, sacramento da ordem. E sétimo sacramento, sacramento do matrimônio. Para eles, obedecer estes sacramentos leva à salvação. E o primeiro desses 7 sacramentos é o sacramento do batismo. Como se o batismo salvasse. Anote, batismo não é para salvar. Batismo é para quem já está salvo. E aí eu preciso defender teologicamente o batismo como não, como diz o próprio escritor, o escritor coloca assim na revista, não há poder mágico. Não há poder mágico no batismo. Porque hoje, algumas igrejas, eu não sou católico, eu não acredito em sacramento, ok. Mas ele acredita num pseudo-sacramento. É um pseudo, eles praticam, eles dizem que não crê no sacramento católico do batismo, mas eles praticam um pseudo-sacramento. Por quê? Porque eles dizem que o batismo não salva. Na fala, mas na prática, eles acreditam que o batismo salva. Nós, aqui em nossa igreja, tivemos recentemente um batismo lindo, belíssimo, de muitos irmãos que desceram as águas batismais. E se você acompanhou presencialmente ou em casa, você viu que nós colocamos aqui um tanque batismal.
com todo respeito a quem pensa diferente, mas eu estou defendendo o que a nossa igreja acredita. A nossa igreja acredita que aqueles irmãos que desceram no tanque batismal, eles foram batizados dentro das normas bíblicas. Mas tem gente que diz que não. Há pessoas que acreditam que o batismo só vale se for em água corrente. Se o batismo não for em água corrente, não é batismo verdadeiro. Por que, irmão, que não é batismo verdadeiro, irmão? Porque tem que ser água corrente. Porque se não for em água corrente, imagina, na piscina, o irmão é batizado, o pecado dele fica lá na piscina, aí vem outro, se batiza, aí vai batizar no pecado do irmão que ficou na piscina. Tem que ser água corrente, para a água corrente levar o pecado embora. Isso é pseudo-sacramento, ou semi-sacramento. Você falar que o batismo verdadeiro é só batismo de água corrente para levar o pecado embora, isso é semi-sacramento, pseudo-sacramento, conforme você queira chamar. Não é o batismo que salva, não é a água corrente que vai levar o sangue. Não é a água corrente que vai levar o pecado. O que leva o pecado não é água corrente, o que leva o pecado é o sangue de Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não é água corrente que lava pecado. O que lava pecado é o sangue de Jesus. Pensar que se o irmão se batizar num tanque, o pecado dele ficou lá no tanque, o outro irmão que ser batizado no mesmo tanque vai se lamear com o pecado do irmão que ficou naquele tanque. Isso é um semi-sacramento. Acreditar que há um poder mágico nas águas batismais, não há. A pessoa aceitou Jesus como Salvador, o sangue de Cristo já a lavou. O sangue de Cristo já a perdoou. O sacramento o batismo não é um sacramento. O batismo é uma ordenança. Se você é salvo, você se batiza para a confirmação de que você é salvo. Agostinho também foi o culpado de ter introduzido na história da igreja o batismo de criança. Nós entendemos que existe dois tipos de pecado. Isso é teológico. Existe o pecado original e os pecados atuais. O que é o pecado original? Essa aqui é boa, hein? Anote isso. Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Pegou ou não? Vou falar de novo. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Ou seja, não é minha prática de pecado que me faz ser pecador. É porque eu já nasci com a natureza pecaminosa que eu pratico pecado. Isso é chamado de pecado original. Pecado que nós recebemos de Adão. Mas existem os pecados atuais, que são os pecados que eu pratico. Ok? Agostinho, por causa disso, ele definiu que todos deveriam ser batizados no sacramento, desde criança, para ser perdoado do pecado original. Que já que a criança nasce com o pecado original, ela precisa já ser batizada como criança para ser livre do pecado original, porque o pecado é um sacramento. Em nenhuma parte da Bíblia, você vê, nenhum texto bíblico você vê a igreja primitiva, a igreja apostólica batizando criança.
em nenhuma parte da Bíblia. Por quê? Porque mesmo que nós nascemos debaixo da natureza de pecado, a ordem para ser batizado é: você precisa crer, se arrepender, confessar. Crer, se arrepender e confessar. Uma criança não tem consciência para crer, se arrepender e confessar. Por isso o batismo é para adulto. Jesus foi apresentado como criança no templo e batizado quando adulto. Ok? Vamos para a nossa segunda parte da lição, e a segunda parte da lição é o símbolo e propósito do batismo. Qual é o símbolo do batismo? A identificação com Cristo. Anote aí, qual é o símbolo do batismo? A identificação com Cristo. E essa parte da lição, eu acho que o comentarista poderia até ter deixado essa parte da lição aqui como a verdade prática, porque o resumo que ele dá aqui, logo no início, é muito bacana. Ele diz assim: o batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Isso é batismo. Quando você se batiza, você está dizendo assim: ó, eu estou me identificando com o que Cristo fez. Cristo morreu. Eu também agora morro para o mundo. Cristo foi sepultado. Eu agora estou sepultando-me com Cristo. Cristo ressuscitou. Eu agora ressuscito para uma nova vida em Cristo. É interessante que Maria, ela vê Jesus e não reconhece Jesus. Porque a última vez que ela viu Jesus, Jesus estava na cruz, ensanguentado, desconfigurado, arrebentado de surra que teve dos soldados. A expressão correta é essa: Jesus foi arrebentado de tanta surra que levou dos soldados. Desconfigurado. Mas na ressurreição, ele estava novinho em folha, tanto que Maria nem o reconheceu. Uou! Quando você morre para o mundo, desce as águas batismais como símbolo. Desce como símbolo de morte. Não é literal, é simbólico. O batismo, a sua morte no batismo é simbólica. Assim como a ceia é símbolo, o batismo é símbolo. E quando você levanta, nessa identidade com Cristo, você levanta uma nova criatura. Aquele homem desconfigurado, cheio de pecado, foi sepultado. Quem levanta agora é uma nova criatura. É um novo homem. É uma nova mulher em Cristo. Então, o símbolo do batismo é essa nossa identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E qual é o propósito do batismo? Qual é o propósito do batismo? O propósito do batismo é o testemunho público de fé. O batismo é uma publicação, é uma declaração pública de que você quer viver essa nova vida em Cristo. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Se você é cristão, você publica, declara publicamente: eu sou cristão. E o batismo faz parte desse testemunho público de fé.
Então, o símbolo do batismo é a nossa identificação com morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. E o propósito do batismo é o nosso testemunho público de fé. Mas, espero que você tenha anotado isso. Símbolo e propósito. Símbolo, identificação com Cristo. Propósito, testemunho público de fé. Mas, mesmo assim, temos pessoas que há muito tempo estão frequentando a igreja e não tomou a sua decisão de se batizar. Por quê? Por que você já se declara cristão há muito tempo, evangélico há muito tempo, e ainda não desceu as águas batismais? O nosso comentarista da lição traz pelo menos duas razões. Claro que tem outras, mas ele traz pelo menos duas razões, porque muitos crentes estão dentro das igrejas há muito tempo frequentando e não se decidiu. Diz que é salvo, que aceitou Jesus como Salvador, mas não desceu as águas batismais. A primeira razão que o nosso comentarista traz aqui na nossa lição é que muitos crentes acham que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Não, pastor, eu não posso me batizar porque eu tenho medo. Medo de quê, irmão? De eu me batizar e errar e falhar. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu cometo várias falhas. Eu cometo várias falhas. Que isso, pastor? A Bíblia diz o seguinte: quem disser que não tem pecado, já comete pecado. Porque está sendo mentiroso. Agora, o que você precisa anotar, anote no seu caderno aí, você que está em casa, e anote na tábua do seu coração. Pega essa frase. Pecado na vida de crente não é constância. Pecado na vida de crente é acidental. Pegou? Nós, como cristãos, até cometemos pecados, erros, falhas acidentalmente. Não constantemente. Não é viver uma vida deliberada de pecado. Ok? Porque tem gente que diz assim: pastor, eu não vigiei e caí. Ô, irmão, você caiu? Caí. Fala a sua queda, irmão. Aí, quando você vai ver a queda do irmão, ele já estava há 3 meses trocando conversa no WhatsApp. 3 meses trocando conversa no WhatsApp. Marcou data. Marcou horário. Marcou local para cometer o ato pecaminoso. 3 meses de conversa. Marcando horário. Marcando data. Marcando local. Peca. Aí depois chega o pastor e diz: pastor, ora por mim, pastor, que eu caí. Irmão, você não caiu. Você se jogou. Tu não caiu, tu se jogou, irmão. Isso não é queda. Eu estou falando de acidente. O cristão não vive na prática deliberada de pecado. Mas, como seres humanos que nós somos, temos falhas. E tem gente que não quer se batizar com medo das falhas. Essa é uma justificativa que as pessoas dão para não se batizar. Se você não se batizou ainda por causa disso, elimine isso da sua vida hoje. O que você não pode viver é uma vida deliberada de pecado. Mas que depois do batismo você vai ter momentos de fraquezas e de falhas, vai. Você só não pode se acomodar com isso. Ok? Pecado na vida de crente não é constância, é acidental. Então a primeira desculpa que o nosso comentarista traz aqui é essa das pessoas terem medo de se batizar e após o batismo cometer falhas. E você precisa saber
porque isso vai acontecer mesmo, porque somos seres humanos. A segunda razão, porque muitos estão na igreja e ainda não decidiram sobre o batismo, é porque muitos não estão, estou usando a palavra do comentarista, não sou eu que estou falando, é ele. Muitos não estão cortando o cordão umbilical com o mundo. A verdade é que ele está na igreja por estar, mas ele tem uma ligação com o mundo. Ele é evangélico filosoficamente, mas na prática ele é mundano. Ele não consegue sair do mundo. É como a esposa de Ló. Deus disse, saia de Sodoma e não olhe para trás. Nunca esqueci disso. Eu ouvi isso, eu era criança quando eu ouvi essa frase. Pastor Josué Gonçalves, na fita de cassete eu ouvi ele falando isso. De cassete, Josué Gonçalves diz o seguinte: por que a esposa de Ló olhou para trás? Por 3 razões. Primeiro, quem olha para trás tem saudade do passado. Segundo, quem olha para trás tem vontade de voltar para Sodoma. Terceiro, quem olha para trás é porque saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do seu coração ainda. Tem muita gente que está na igreja, mas saiu do mundo, mas o mundo não saiu do coração dela ainda. E é por isso que ainda não desceu as águas batismais. Está na hora de você romper com o mundo e descer as águas batismais. E aí nós entramos para o nosso terceiro tópico da revista. O terceiro tópico é a fórmula e o método do batismo. Fórmula e método do batismo. E aí existe 2 fórmulas comentadas aqui na nossa revista. 2 fórmulas comentadas na nossa revista. A forma trinitária e a fórmula unicista. Existem 3 tipos de doutrinas acerca de Deus. A nossa revista vai tratar apenas de 2 doutrinas, a doutrina trinitariana e a doutrina unicista. Preste atenção nisso, anote isso. A fórmula do batismo está intrinsecamente ligado à teologia acerca de Deus. Se você é uma igreja trinitariana, a sua fórmula de batismo é trinitariana. Se você é uma igreja unicista, a sua fórmula de batismo é unicista. Pastor, tu está me xingando tudo aí, pastor, não estou entendendo nada que você está falando. Calma que eu te explico. Uma igreja trinitariana é uma igreja que crê que existe um único Deus. Uma igreja trinitariana é uma igreja que crê que existe um único Deus que se subsiste em 3 pessoas. Uma igreja unicista é uma igreja que acredita que existe apenas um único Deus que se manifestou de 3 formas. No Antigo Testamento se manifestou como Jeová. No Novo Testamento, Evangelho se manifestou como Jesus. E hoje se manifesta como Espírito Santo. Vou repetir para ficar bem claro para você. Os trinitarianos acreditam na Trindade. E a teologia da Trindade existe um Deus que se subsiste em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, mas que formam apenas um Deus. É o mistério da Trindade. Os unicistas acreditam que existe um Deus, que ora se manifestou como Pai, ora se manifestou como Filho, e agora se manifesta como Espírito Santo. Mas são manifestações diferentes de um único Deus. O que os unicistas não conseguem explicar, que nós somos assembleanos, e assembleanos crê na doutrina trinitariana.
os que os unicistas não conseguem explicar, nessa visão unicista de que só há um Deus, que ora se manifestou como Jeová, como Jesus e agora como Espírito Santo, eles não conseguem explicar de jeito nenhum o batismo de Jesus. Porque no batismo de Jesus você tem Jesus em corpo sendo batizado, você tem o Espírito Santo vindo em forma de pomba, e você tem o Pai com uma voz falando sobre o Filho. Se é um só, então quer dizer que Deus estava ali se batizando, e o mesmo Deus que estava se batizando desceu sobre ele mesmo como a pomba, e ele mesmo que estava batizando, que desceu sobre ele mesmo como a pomba, falou com ele mesmo sobre ele mesmo. Os unicistas não conseguem explicar o batismo de Jesus. Então, os que são trinitarianos, que creem na Trindade, eles batizam como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que são unicistas batizam apenas em nome de Jesus. Seja batizado em nome de Jesus. Assembleia de Deus, no Brasil, crendo na Trindade, a fórmula de batizar é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem um terceiro grupo doutrinário que são os unitaristas, que são diferentes dos unicistas. Mas fica para uma próxima aula, já que a própria lição não trata disso. Falamos sobre a fórmula do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas também tem o método. Qual é o método de se batizar? Existem dois métodos de batismo. Dois métodos de batismo. O primeiro método é chamado de aspersão. O método da aspersão é o seguinte: é colocado uma água numa taça bonita como essa que nós temos aqui na igreja. Vou deixar que eu não vou deixar cair não. Imagina, muito bonito eu deixar cair. Aí a pessoa vem à frente. Você quer ser batizada? Quero. Pinga na cabeça da pessoa. A pessoa recebe aquelas pinguinho da água. Pronto. Está batizado. Isso é aspersão. Batismo por aspersão. Joga uma aguinha na cabeça. O segundo método de batizar é batismo de imersão, de mergulhar a pessoa. Qual é a nossa crença? Você é assembleano. Qual é a crença assembleana? O nosso batismo é por imersão. Por quê? Porque o próprio nome já diz batismo. Vocês sabem que a palavra batismo não foi João Batista que inventou, né, gente? A palavra batismo, dentro da raiz, o significado da palavra batismo é mergulho. As indústrias têxtil da época bíblica, elas pegavam tecidos e mergulhavam. Eu acho que eu vou sair um pouquinho da câmera, não tem problema não. Vou pegar aqui uma bandeira. Tivemos um culto missionário aqui, tem essa bandeira aqui, eu vou pegar ela como exemplo. Qual bandeira que eu peguei? Peguei a bandeira do República del Paraguai. Eles pegavam um tecido branco e diziam: eu quero que esse tecido branco fique vermelho. Pegava uma lata de tinta, né, fervente, pegava o tecido e fazia o quê? Mergulhava o tecido. E aquele tecido que era vermelho, que era branco, ficava agora vermelho. Esse ato textil de mergulhar o tecido era chamado de batizar o tecido, batismo do tecido.
A própria palavra batismo significa mergulho. Quando é que você já viu alguém ser sepultado só a cabeça? A palavra batismo é mergulho. O significado de batismo é sepultura. Então, nós, da Assembleia de Deus, acreditamos que o batismo, mesmo que não é literal, é símbolo, tem que ser um símbolo completo. A gente não dá, na Santa Ceia, na ceia do Senhor, a gente não dá café, a gente dá suco de uva. É símbolo, mas tem que ser o símbolo perfeito, completo. A gente não dá bolacha, creme crack. É símbolo, mas tem que ser símbolo perfeito. O batismo é um símbolo? É, mas tem que ser um símbolo correto. Mergulho, imersão. Então existem igrejas que batizam por aspersão, mas nós acreditamos no batismo por imersão. Imergir, mergulhar. Ok? Mergulhar. Na nossa lição de hoje, nós vimos sobre que o batismo não é sacramento. O batismo não é sacramento, o batismo não salva. O batismo é uma ordenança. Vimos que nós não batizamos criança, batizamos adultos, porque a criança não tem como se arrepender. Vimos que o propósito do batismo, o símbolo do batismo, é essa sepultura do homem com Cristo. E o propósito do batismo é o testemunho público de fé. Vimos que o método, a fórmula de batizar das Assembleias de Deus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vimos que o nosso método é o método por imersão, por mergulho. Eu oro a Deus para que esta lição tenha esclarecido a você que tinha, porventura, alguma dúvida acerca do batismo. A gente teve alguns problemas técnicos, mas foi resolvido rapidamente por uma equipe de excelência. Espero ter colaborado para tirar todas as suas dúvidas e eu te convido a, nesse momento, orar comigo para nós encerrarmos. Não podemos deixar de encerrar essa nossa lição sem orarmos juntos. E também te convidar, hoje é domingo, primeiro domingo do mês, e nós temos o quê? A ceia do Senhor. Vamos estar hoje à noite aqui, na casa do Senhor, ceando. E você é o nosso convidado para essa grande festa, hoje à noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, ministramos a Tua palavra e falamos sobre o batismo, esclarecendo dúvidas acerca do batismo. Que aonde as minhas palavras não pôde chegar, que o Senhor chegue. Aonde eu fui limitado, que o Teu Espírito avance os meus limites humanos. E que convença e ensine a cada um, pelo poderoso nome do Teu Filho Jesus Cristo. Eu te agradeço por essa lição, te agradeço por estar aqui, te agradeço por este irmão e esta irmã que está nos ouvindo agora. Te glorifico em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e nós nos vemos, se Deus permitir, em uma próxima lição. Ou eu, ou o pastor Sidney, ou algum outro pastor que estará ministrando aqui para vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau, povo de Deus.